material das normas que criaram a Polícia Ferroviária Federal, e inclusive regulamentaram a Polícia Ferroviária Federal, e sobre a égide da Constituição de 88 não há nenhuma incompatibilidade com a Constituição de 1988. E se nós observarmos a República que foi fundada em 1988, de todos os órgãos que esta Constituição na realidade criou, tá? De todos eles, o único que não foi implementado administrativamente, de fato, foi a Polícia Ferroviária Federal. Em 93, o presidente Itamar Franco, ele nomeou o diretor, presidente Fernando Collor de Mello continuou, ele não exterminou efetivamente com o Departamento de Polícia Ferroviária Federal, e queriam fazer essa estruturação. Mas toda vez que falava em estruturação da PFF, o que acontecia? Nós tínhamos uma confusão entre o Serviço Ferroviário com a opção política da União com os membros da Polícia Ferroviária Federal. Nós temos também essa lei, a bem da verdade, o Procurador-Geral da República entrou com ação direta de inconstitucionalidade por vício formal desta lei, a medida provisória. E aí nós temos um problema. Eu reputo que essa lei, a bem da verdade, ela é uma lei que ela é de efeito concreto e a sua eficácia exaurida no ato da publicação. O direito que essa lei concebeu, que é que essas pessoas que fazem parte desse quadro, até 11 de dezembro de 1990, eles passaram a integrar o Departamento de Polícia Ferroviária Federal. Logo, a eficácia da lei ela foi exaurida, incorporou o patrimônio jurídico de todos esses agentes de Polícia Ferroviária Federal. E hoje nós temos uma celeuma também, desembargador Claudemir. Qual é a celeuma que nós temos? O presidente Michel Temer editou a medida provisória simplesmente revogando a lei formalmente, e a medida provisória não trata do direito que foi incorporado. Então hoje a própria ação direta de inconstitucionalidade ela não interfere em absolutamente nada a ver, porque a tese, a causa de pedir aqui é a recepção das normas. Lá eu estou falando da inconstitucionalidade formal desse dispositivo, que a bem da verdade é uma lei em sentido material, exaurida a sua eficácia, incorporou o patrimônio jurídico desses agentes de Polícia Ferroviária Federal, e eu tenho a posteriori uma medida provisória que revogou formalmente, mas não revogou materialmente esse direito que foi incorporado. Portanto, gostaria de dizer a Vossa Excelência nesse momento que a Polícia Ferroviária Federal não é uma história simples. O Estado tentou esconder. Hoje nós temos também uma PEC onde nós temos uma motivação para mudar o Pacto Federativo de Segurança Pública e unificar as polícias. Eu tive acesso ao relatório, inclusive, o relator no Congresso Nacional, o deputado Alberto Fraga do Distrito Federal, e ele consta lá a Polícia Ferroviária Federal exatamente nos termos que tem esse grupo para que pudesse, então, fazer essa emenda à Constituição. De maneira que eu gostaria de frisar aqui, já terminando efetivamente a minha reflexão, é que a Polícia Ferroviária Federal ela existe desde o Decreto Imperial 641 de 26 de julho de 1852, depois a própria República no ano de 1922 reiterou a Polícia Ferroviária Federal, e depois as normas, tanto infraconstitucionais como infralegais, que diziam respeito à Polícia Ferroviária Federal e suas atribuições, todas elas foram recepcionadas pela Constituição Federal, não havendo incompatibilidade. E também gostaria de deixar claro que, ao meu ver, o artigo 144, parágrafo 3º, distinto do parágrafo 1º, é norma de eficácia plena, cuja regulamentação diz respeito apenas às atribuições e não à criação da Polícia Ferroviária Federal, porque já existia, inclusive, este decreto. Quanto à ação direta de inconstitucionalidade, esta, em hipótese alguma, mesmo que ela seja, mesmo que a lei seja declarada constitucional, é uma declaração formal, e não há um juízo da materialidade da lei. A materialidade da lei, a bem da verdade, consubstancia um comportamento da administração pública que desde 93 fez processo administrativo, culminou nesta lei, dizendo que esse pessoal é policial ferroviário federal. Portanto, agora a União... Dispõe de 1 minuto para concluir. Ok, excelência. Portanto, a União agora ela não pode mais voltar atrás, depois de 1993 até 2018, fazendo efetivamente grupo de trabalho, processo administrativo, depois culminou numa lei, criando a PFF,
que não precisava mais ser criada, ela vinha agora com um comportamento distinto. Nós sabemos que isso viola o princípio da confiança, que é um pacto, é um corolário do princípio republicano. Sabemos que a união dessa forma, ela está violando também um princípio simples, que é o princípio do venire contra facto próprio. Por isso, excelências, neste momento, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência uma reflexão histórica, um pedido de justiça a esses homens que deram as suas vidas nessas ferrovias. E se nós observarmos hoje, nós temos a Força Nacional, que é um órgão de segurança que não consta na Constituição Federal, nós não temos ela no Pacto Federativo. Se nós observarmos o artigo 144, eu tenho hoje uma força de segurança inconstitucional e que tem um orçamento milionário atuando sem nenhuma impugnação, inclusive. E um órgão de segurança pública que já existia desde o Império nunca foi regularizado pela administração pública. Ok, então gostaria, nobres desembargadores, de pedir justiça, porque esses homens, eles precisam de justiça. E a Bíblia, no Salmo de número 89, ela diz que o trono de Deus está eivado de justiça. Muito obrigado, excelência.